Sofonias, capítulo 1. Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Sofonias no tempo em que Josias, filho de Amon, era rei de Judá. Sofonias era filho de Cusi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto do rei Ezequias. O dia do julgamento de Deus. O Senhor Deus diz: Vou acabar com tudo que existe na terra, isto é, as pessoas, os animais, as aves e os peixes. Vou castigar os maus, acabarei completamente com os seres humanos. Castigarei o povo da terra de Judá e os moradores de Jerusalém. Farei desaparecer de Jerusalém o que ainda resta da adoração a Baal, e todos esquecerão os sacerdotes que serviram esse deus pagão. Acabarei com todos os que sobem ao terraço e em cima de suas casas, e ali adoram o sol, a lua e as estrelas. E acabarei também com qualquer pessoa que adora a mim, o Senhor, e jura pelo meu nome, mas jura também pelo nome do deus Moloque. Destruirei todos os que se afastam de mim, que não procuram a minha ajuda, nem querem obedecer às minhas leis. Está chegando o dia em que o Senhor Deus vai julgar o seu povo. Portanto, calem-se todos na sua presença. Ele vai oferecer o seu povo como sacrifício e já convidou os inimigos para o ajudarem a fazer isso. O Senhor diz: Naquele dia eu vou castigar as autoridades, os filhos do rei e todos os que seguem os costumes pagãos. Castigarei também todos que me adoram como os pagãos adoram seus deuses e aqueles que enchem o templo do seu Deus com presentes que ajuntaram por meio de roubo e violência. Naquele dia haverá gritos de dor, perto do portão dos peixes, na cidade de Jerusalém. Haverá gente gritando por socorro no bairro novo da cidade, e nos montes se ouvirão gritos de desespero. Chorem também vocês que moram nas cidades baixas, pois todos os comerciantes serão mortos. Naquele dia eu vou pegar lamparinas e revistar a cidade de Jerusalém. Castigarei todos os que estão tranquilos e satisfeitos. Os que pensam assim: o Senhor Deus não vai fazer nada, não vai salvar nem castigar. Por isso, os bens deles serão roubados e as suas casas serão destruídas. Eles construirão outras, mas não morarão nelas. Farão plantações de uva, mas não beberão o vinho. O grande dia do Senhor está perto e vem chegando depressa. Será um dia terrível, em que até os soldados mais valentes gritarão de medo. Será um dia de ira, um dia de aflição e angústia, de ruína e destruição, de escuridão e trevas. Será um dia de nuvens escuras e pesadas. Será um dia de sons de cornetas e de gritos da batalha dos soldados atacando as cidades cercadas de muralhas e protegidas por altas torres de vigia. O Senhor diz: Farei cair tantas desgraças sobre as pessoas que elas andarão de um lado para o outro como se estivessem cegas. Essa gente pecou contra mim, e por isso o seu sangue será derramado como água, e os seus corpos serão jogados fora como lixo. Naquele dia, nem prata nem ouro os poderão salvar da ira de Deus, o Senhor. O fogo da sua ira furiosa destruirá o mundo inteiro. Ninguém escapará, pois Deus vai acabar de uma só vez com todos os moradores da terra. Sofonias, capítulo 2. Convite ao arrependimento. Pense bem e tome juízo, povo sem vergonha, antes que vocês sejam levados embora como a palha que desaparece num só dia, antes que a ira furiosa do Senhor Deus caia sobre vocês, antes que chegue o dia da ira do Senhor. Voltem para Deus todos os humildes deste país, todos os que obedecem à lei de Deus, façam o que é direito e sejam humildes. Talvez assim vocês escapem do castigo no dia da ira do Senhor. A cidade de Gaza ficará deserta e Asquelon será abandonada. Os moradores de Asdod serão expulsos em menos de um dia, e os moradores de Ecrom serão levados embora como prisioneiros. Ai de vocês, filisteus, que moram no litoral do mar Mediterrâneo. O Senhor Deus passa essa sentença contra vocês. Vou acabar com Canaã, a sua terra. Todos os moradores serão mortos. O seu país no litoral vai virar pastos onde haverá barracas para os pastores e currais para os seus rebanhos. Em Judá, as pessoas que não forem mortas ficarão com as terras do litoral. Ali, elas cuidarão dos seus rebanhos e dormirão nas casas de Asquelon, pois o Senhor Deus vai lembrar do seu povo e fará prosperar outra vez.
O Senhor Todo-Poderoso diz: ouvi os moabitas e os amonitas zombarem do meu povo e os insultarem. Eles se gabaram de que iam conquistar as suas terras. Portanto, eu, o Deus de Israel, juro pela minha vida que os países de Moabe e Amon vão ser destruídos, como foram as cidades de Sodoma e Gomorra. As terras deles serão um deserto para sempre. Ficarão cobertos de espinheiros e haverá poços de sal por todas as partes. Os que sobrarem do meu povo levarão embora tudo o que pertence aos moabitas e aos amonitas, e ficarão com as terras deles. É assim que eles serão castigados, pois ficaram orgulhosos, insultaram o povo do Senhor Deus Todo-Poderoso, e se gabaram de que iam conquistá-lo. O Senhor os atacará de um modo terrível. Ele acabará com todos os deuses do mundo. Então, todos os povos, cada um no seu próprio país, adorarão a Deus. O povo da Etiópia também será morto pela espada de Deus, o Senhor. Deus levantará a mão contra a Síria, no norte. Ele destruirá aquele país, acabará com a cidade de Nínive e a deixará sem moradores, como se fosse um deserto, onde não existe água. Rebanhos de ovelhas e todo tipo de animais selvagens descansarão na cidade. Corujas pousarão nas ruínas das casas e piarão nas janelas. E corvos soltarão gritos nas soleiras das portas. Toda a madeira das casas serão arrancadas. Tudo isso vai acontecer com Nínive, a cidade orgulhosa que se gabava do seu poder, dizendo: não há outra cidade tão poderosa como eu. E ela vai virar um deserto, um lugar onde moram animais. Quem passar por perto vai ficar espantado e horrorizado ao ver tamanha destruição. Sofonias, capítulo 3. O castigo e a salvação de Jerusalém. Ai de Jerusalém, cidade rebelde e cheia de corrupção, que persegue os seus moradores. Jerusalém não escuta o que o Senhor Deus diz, nem quer que ele a corrija. Não confia no seu Deus, nem procura a sua ajuda. As suas autoridades são como leões que rugem, e os juízes são como lobos ferozes que devoram tudo de uma só vez, sem deixar nada para o dia seguinte. Os profetas são orgulhosos e enganadores. Os sacerdotes profanam o santuário e desobedecem à lei de Deus. Mas o Senhor ainda está na cidade e sempre faz o que é certo e nunca o que é errado. Todas as manhãs, sem falta, ele manda fazer o que é direito. Mas os que são maus continuam fazendo a mesma coisa e não se sentem envergonhados. O Senhor Deus diz: eu destruí nações, arrasei cidades e deixei em ruínas as torres de vigia e as ruas. As cidades estão desertas, não há mais ninguém morando nelas. Pensei assim: agora o meu povo vai me temer. Eles deixarão que eu os corrija e não esquecerão as muitas vezes que eu os castiguei. Mas eles se esforçaram ainda mais para tudo o que é mal. Portanto, o Senhor Deus diz: esperem o dia em que vou me levantar e acusar as nações. Decidi reunir todas as nações, todos os reinos, a fim de castigá-los. Eles sentirão a minha ira, pois derramarei o meu furor sobre eles, e o mundo inteiro será destruído pelo fogo da minha ira. Então farei com que os povos parem de adorar ídolos e adorem somente a mim, o Senhor. E farei também com que todos me obedeçam com a mesma dedicação. E o meu povo que está espalhado pelas nações virá me oferecer sacrifícios. Eles virão até dos lugares mais distantes da Etiópia. Naquele tempo, vocês, o meu povo, não vão sentir mais vergonha por causa das vezes que se revoltaram contra mim. Pois eu farei desaparecer do meio de vocês todos os orgulhosos e vaidosos. Nunca mais vocês vão se sentir orgulhosos no meu monte santo. Deixarei em Jerusalém um povo humilde e ajuizado, que confia em mim. Os que sobrarem do povo de Israel nunca mais farão maldades, não mentirão, nem procurarão enganar ninguém. Terão comida à vontade, estarão seguros e não ficarão com medo de ninguém. Hino de louvor. Povo de Israel,
Cantem louvores a Deus. Alegrem-se, moradores de Jerusalém, e louvem a Deus com todo o coração. O Senhor Deus anulou a sentença que havia contra vocês e afastou todos os inimigos do seu povo. O Senhor, o Rei de Israel, está com vocês, e vocês não precisam mais ter medo da desgraça. Chegará o dia em que dirão a Jerusalém: Não tenham medo, povo de Sião. Não desanime, não perca a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, está com vocês. Ele é poderoso e os salvará. Deus ficará contente com vocês e, por causa do seu amor, lhes dará nova vida. Ele cantará e se alegrará, como se faz num dia de festa. O Senhor Deus diz: Eu afastarei a ameaça que está sobre vocês e os livrarei da desgraça. Quando chegar aquele dia, castigarei aqueles que os perseguem. Salvarei os aleijados e trarei de volta os que foram espalhados. Vocês foram envergonhados em toda parte, mas depois terão louvor e glória. Quando chegar aquele dia, eu os ajuntarei e os trarei de volta para os seus países. Farei com que prosperem de novo. Vocês serão famosos no mundo inteiro e todos os povos o respeitarão. Eu, o Senhor, falei.